canal Rock Aviation, Rodrigão falando. Galera, hoje nós vamos estrear um quadro aqui no canal chamado Papos da Aviação. E o primeiro convidado de hoje é um cara excepcional. Ele é gaúcho de Caxias do Sul, estudou jornalismo, checou o PP no Aeroclube de Caxias do Sul, checou o PC em Nova York, idealizador do podcast Pilot Nation. Além disso, ele voa nos Estados Unidos e está para concluir o cheque de INVA, de instrutor de voo, lá nos Estados Unidos. Com vocês, o William Bertotti, dono de uma voz ímpar. Ô, Rodrigão, aí, cara, como é que tá? E aí, Bertotti, tudo bueno? Bem, meu cara? Graças a Deus, tudo maravilhoso. Tô aqui com o meu vinhoto aqui, que não dá para faltar também, né, cara? Opa, aí sim, uma gravaçãozinha, hein? molhar a palavra, ficar mais tranquilo. Maravilha, hein? E eu aqui com aguinha, hoje eu vou de aguinha. Uma aguinha. Pois é, cara. Mas obrigado, cara. Gostaria de agradecer aí por ter me convidado, né, pelo teu primeiro Papos da Aviação, né, cara? Pô, muito feliz, muito contente, cara. Vamos fazer aí uma baita resenha hoje aí. Opa, com certeza, um grande bate-papo. Bertotti, para quem não te conhece, eu acho que explanei um pouco aí de quem é você, mas conta para mim, por favor, e para a galera do canal, como começou essa paixão sua pela aviação? Foi desde criancinha, não foi? Qual foram os passos que você deu até você checar o PP em Caxias do Sul? Como que foi essa história sua, essa ligação sua com a aviação? Olha, Rodrigão, a minha história com a aviação é bem antiga, cara, é bem antiga. Eu até comentei aí com alguns, teve um pessoal aí teve uma outra que eu fiz uma outra gravação para um podcast, né? Outra Visão, né? Eu muito indico esse podcast aí com o Paulão, gente finíssima. Ele me fez essa pergunta também. A minha história na aviação é de 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, né? Eu acredito que uns 4 anos de idade, mais ou menos, né? Era aquela época lá que passava o filme, eu acho que A Volta ao Mundo em 80 Dias. Não sei se tu lembra desse filme aí. Sim, grande filme. Sessão da tarde, né? Sim. E eu lembro, cara, que nessa época aí eu costumava pegar a sacolinha, cara, de compra, né? E colocar o secador da mãe e ligar. Porque eu via no filme, cara, que tinha alguma coisa a ver com ar quente, né? Dentro do balão e fazer aquele balão subir. Né? Então, eu não sei, cara, eu comecei a me interessar por isso. Eu brincava, uns 5 anos mais ou menos. Tem uma outra coisa para quem é mais novo agora, não sei se conhece, tinha a Armação, acho que era a Armação Ilimitada, cara, tu lembra? Armação Ilimitada, era uma novelinha tipo Malhação que passava na Globo. Tu lembra que eles saltavam de asa delta e tal? Sim, sim, sim. Cara, eu gostava daquilo, cara. Eu adorava aquilo, cara. E, cara, eu lembro de eu tentar fazer uma asa delta. Lógico que não funcionava. Eu não amarrava as antenas. Tinha uma antena da casa, às vezes caía, e eu pegava um pedaço da antena e fazia. Mas, lógico, eu não amarrava a antena no plástico, eu não fazia nada disso. Eu só tentava juntar o plástico com a antena e tentava pular da calçadinha, né? Da calçada que era um pouquinho mais alta, né? Essas são as lembranças que eu tenho, cara, as primeiras lembranças, né? Quando eu lembro, assim, quando eu penso na aviação, no começo da aviação, cara, as lembranças que eu tenho são essas, né? Foi mais tarde a gente acabou aí não desistindo, mas criando outros interesses, futebol e outras coisas de adolescente, né? Mas acabou voltando, né? Entendi. Mais ou menos com quantos anos você viu um avião pela primeira vez? Você se lembra? Era coisa assim como 3 anos, 4 anos de idade. É aquela época que a gente brincava na grama, às vezes deitava na grama lá, olhava para cima, a gente enxergava o avião, o avião a jato, né, com aquelas listrinhas saindo das turbinas do avião, né, do motor do avião, Sim. né? E então eu olhava aquilo e para nós era tudo avião a jato, cara, avião a jato. A gente não sabia o que era, avião com aviação comercial ou aviação militar. E essas são as minhas primeiras lembranças, assim, eu acho, né? Da aviação, né? 4 anos de idade, alguma coisa assim, mais ou menos. Legal. E quando que você teve um insight
e pensou, vou me tornar piloto, vou me formar piloto, quero seguir nessa profissão? Olha, cara, aconteceu, como eu te falei, eu era pequeno, né? Tá? 4, 5 anos de idade. Comecei a crescer, fui para o colégio, esqueci aquilo, né? Tempos depois, já com 16 anos, eu já ligava para o Aeroclube, né? Ligava para o Aeroclube de Caxias do Sul, né? O SBCX. Então, eu ligava lá e queria saber como é que funcionava, né? Para me matricular, para ser piloto, quanto custava, né? Eu lembro disso, né? Uns 17, 16 anos, né? Aí depois eu acabei deixando para lá, era muito caro, meu. A aviação é bem caro, né? Então não é para qualquer um. Eu tinha 17 anos, 16 anos por aí, então não tinha nem como conseguir. Acabei me formando, primeiro grau, segundo grau, fui para a faculdade, né? Escolhi o que me agradava mais, né? Era, era jornalismo, né? Então eu fui para a área do jornalismo lá em Caxias, na Universidade de Caxias do Sul. Fiquei lá uns 2 anos mais ou menos, né? Tive jornal lá também, né? Tive um jornal, até eu cheguei a te comentar antes, chamava Fora do Padrão, Fora do Padrão. Tá? Mas chegou um ponto, cara, que eu fazia 5 cadeiras por semestre, tá? Eu fazia bastante, cara. Eu estudava praticamente 5 dias por semana, 4, 5 dias por semana. E só que chegou um ponto que, cara, acabou o dinheiro, sabe? Acabou o dinheiro, tinha uma caixinha, né, que é para pagava a faculdade, né? Tinha um carro, Tá? né, que eu comprei um carro que estava além do que eu podia pagar. Então aquilo ali, sabe, né, cara, 22 anos, 21, 22 anos, às vezes a gente não pensa direito, né? Sim. Acabou o dinheiro e o que que eu vou fazer? Não posso pagar, eu vou sair. Tentei renegociar, fiquei mais 6 meses, né? Saí, né? Daí que eu tive a ideia, por que que eu não vou lá no Aeroclube, vamos ver como é que funciona lá e tal. Eu fui no Aeroclube, peguei os preços lá, fiz o meu PP, né? Entrei para fazer o PP, mas Rodrigão, eu vou te falar, cara, eu caí de paraquedas, cara. Caí de paraquedas na aviação, eu não sabia nada, tá? Claro. Até aqui nos Estados Unidos, para instrutor, o pessoal, os instrutores te passam, te ensinam, né? Que tu tem que saber ensinar, passar o teu conhecimento, né? E Sim. tu tem que pensar que aquela pessoa que está querendo ser piloto ou aprendendo, que ele quer ser piloto, né? Ou privado, ou seguir aquilo, tem que pensar que aquela pessoa pode estar entrando, pode estar caminhando na rua, ela olhou uma placa da escola de aviação e simplesmente decidiu entrar e eu quero voar, eu quero ser piloto, né? Então tu tem que explicar para aquela pessoa como se ela estivesse caminhando na rua e avistasse a placa, entrasse. Foi como eu comecei, cara. Foi como eu comecei assim, né? Eu não tinha nada, eu não tenho amigos, não tinha amigos na aviação, não tinha família na aviação. Foi assim. Tinha amigos em comum que gostavam da mesma coisa ou não? Não, cara, não tinha. Não tinha amigos em Tá. comum. Hoje, a maioria dos meus amigos, cara, é da aviação, né? Inclusive tu não tá como piloto, mas tu é uma pessoa que gosta muito da aviação, tu é um entusiasta. Então, cara, eu posso te falar que eu conto nos dedos os amigos que eu tenho que não são da aviação, né? A aviação, eu sempre fiz amigos na aviação. A aviação, eu acredito que aproxima as pessoas. É um ambiente muito gostoso, né? Um ambiente muito interativo, né? Eu lembro quando eu ia para o terraço do aeroporto de Congonhas, a gente conversava com quem a gente nem conhecia. E ali se formava amizades, né? Ali se formava vínculos. Às vezes a gente encontrava as mesmas pessoas no final de semana seguinte. A aviação é sempre muito bom para isso, né? Para fazer amigos. Você checou o PP em Caxias do Sul e a partir daí, a partir de você checar o PP, qual foi a sua trajetória na aviação? A minha trajetória, assim, foi bem. Cara, tudo para mim é mais difícil, cara. Tudo para mim, assim, é mais guerreado, cara. Eu comecei o meu PP em 2008 mais ou menos, né? Eu fiz o teórico, né? Que na época tinha 2 bancas por ano, tinha 2 bancas da ANAC por ano, né? Tá, Eu não lembro, acho que era julho e dezembro, alguma coisa assim, acho que era julho e dezembro. Uh,
Então, o primeiro ano, 2008, foi para fazer o teórico, né? 2009 eu comecei o PP. O que acontece, cara? Como eu te falei, se eu sair da faculdade e eu não tinha condições financeiras de pagar um curso de PP, acontecia assim, às vezes eu comprava como 8 horas, 10 horas de voo, essas 10 horas tu voava em 3 semanas, tá? Acabava essas horas, o que eu faço agora? Agora eu vou ter que trabalhar para comprar mais horas, né? Então, cada vez que eu parava 3, 4 meses para comprar mais horas, quando eu vou voltar a voar de novo, eu tenho que fazer um voo de familiarização, se familiarizar com o avião de novo e tudo mais, né? Não vai ser a mesma coisa, 4, 5 meses sem voar. Então, foi mais ou menos assim, cara. Eu demorei, acho que mais ou menos um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano, cara, para checar o meu PP. Você Nessa época eu solou com lembro, quantas horas? cara, acho que foi com 45, mais ou menos, acho. Que você solou? Não, que eu solei com acho que umas 17 horas. Mais ou menos umas 17. 17 horas, mais ou menos, por aí. Legal. É que eu peguei uma época do Brasil que tinha a tal da Bolsa da ANAC. Eu não sei se tu lembra disso, que tinha uma Bolsa da Não ANAC. lembro. Então, aquela época, o pessoal fazia, acho que era uma prova que eles faziam, né? E a ANAC pagava, acho que é uma porcentagem do curso ou as horas do comercial. Eu não lembro como era. Eu só sei que o pessoal ganhava essas horas da ANAC, se eles passassem no teste lá. Né? Então, pagava ou de PP ou de PC. Então, o pessoal também ia voar, fazer essa bolsa da ANAC, voar essas horas da bolsa em Caxias, né? Então, acontecia também que, pô, eu estava lá para solar, e aí chegava o pessoal, ia fazer a bolsa da ANAC, as horas da bolsa da ANAC, não... Então o avião já não estava disponível. Quem conhece Caxias sabe que a meteorologia em Caxias é bem complicada, tá? É um dos lugares mais complicados do Brasil para voar. Tá VFR agora, em 5 minutos muda para IFR, sabe? Então é um lugar bem complicado. Caxias, Curitiba também é assim, mas Caxias é um dos lugares mais complicados, né? Se tu for conversar com pilotos aí de linha aérea no Brasil, eles vão te falar que às vezes eles alternam para Porto Alegre, voos que tem destino Caxias, né? Então aconteceu várias vezes, cara, de estar lá para checar, para solar, no caso, fazer um voo na hora de solar, que tu ia ir para o solo, que o instrutor ia te largar o avião para te solar, o tempo começava a se deteriorar. Então acontecia muito assim. Tu sabe que o primeiro solo da gente, o tempo tem que estar bom, o vento tem que estar bom, né? Senão Sim. eles não vão te soltar, tá? Sim. Então aí tem aquela via sacra, né, cara? De tem que estar sempre com uma toalha, uma cueca dentro do carro, cara, e sempre esperando que uma hora, quem sabe, né? E isso aí às vezes demora, cara, 30 dias, Sim. né? Até tu pegar um tempo bom. E não tem só tu que voa, tem outras pessoas, né? Explica para quem não conhece o porquê a toalha e a cueca dentro do carro. A toalha e a cueca. É. A toalha e a cueca é porque quando tu faz teu voo solo, tá? Por mais que alguns lugares não abandonaram esse costume, né? Era costume na aviação, ainda é em alguns lugares, né? O banho de óleo, tá? O famoso banho de óleo. Então, tu sola, né? O teu instrutor ele vai te deixar solar, às vezes ele te larga na pista e vai caminhando até o aeroclube, né? E aí o pessoal, ó, o Bertotti vai solar, ó, o fulano vai solar. Então o pessoal já se reúne lá fora, tem um cara que vai solar, né? Em Caxias do Sul é interessante, cara, porque tem a famosa pedra, né, em Caxias do Sul. Então, nessa pedra, é uma pedra gigante, cara, e ela tá bem pertinho da pista. Então, o pessoal, antigamente, o pessoal costumava ir até a pedra e para observar os aviões chegando, né? Bem pertinho, né? Então, essa pedra é o lugar onde eles colocavam lá uma banheira grande, uma lata grande, né? Uma caixa, e eles faziam esse banho de óleo. Então, o aluno, quando solou, né? Então, ele sola e faz lá a decolagem e o pouso, estaciona o avião, né? No aeroclube, né? Na rampa do aeroclube, e aí tem o famoso banho de óleo, né? Que é tudo que tem lá dentro, tem tudo menos óleo, né? Tem um pouquinho de óleo queimado e o resto a gente não sabe identificar o que tem lá dentro, né? Então, tem lugares que é diferente, né? Tem lugares que o pessoal só corta a camiseta. Tem lugares que o pessoal. Eldorado, eu vou em Eldorado, que é encostadinho com Porto Alegre.
Em Eldorado, eles jogam o aluno dentro de um açude, né? Tem um açude lá que o pessoal da agrícola pega água lá para fazer lavar, Tá. misturar com veneno lá. E em Eldorado eles faziam, não sei, eles amarravam o pessoal no chão, né, na estaca, e vinham com a mangueira de bombeiro lá e davam uma ducha no cara, né? Caxias era o banho de óleo, né? Até eu não sei se hoje eles estão, mas tem alguns lugares, né? É porque hoje em dia tem aquela coisa porque o óleo pode dar alergia, né? Porque não Sim, sei o que. Tem essa história toda aí, né? sim, sim, sim. Até eu vou te falar, o banho, eu lembro desse banho, cara, de óleo, depois do banho de óleo, cara, foi triste. Porque para tirar aquele banho, para tirar aquele óleo do corpo, cara. Aí eu imagino como deve ser. Então, assim, ó, tu toma um banho de óleo e vai te enxaguar com gasolina de aviação. Agora, tu imagina aquela gasolina escorrendo no olho, cara, na cabeça, Nossa, nossa, sabe? Então, não posso imaginar. é complicado, cara, mas é assim, ó, é um banho que nunca esquece, cara, porque é o teu voo solo, né? Então, Tá. infelizmente, alguns lugares estão abandonando isso, né? Mas felizmente eu cheguei a tempo ainda de ter essa tradição aí. Legal, legal, legal. É bom ter vivido isso, né? Fica marcado para o resto da vida. Você me falou que você voou em Santa Cruz de la Sierra. Conta como foi essa experiência. Foi na Bolívia. Na Na Bolívia, Bolívia, perdão, é Bolívia? na Bolívia, Santa Cruz. Eu tinha um amigo lá em Caxias, lá no PP ainda, né? E viajava muito para lá. Ele fazia. Acho que ele trabalhava com madeira, né? Então, na Bolívia, Tá, na parte de Cobija, lá para cima na fronteira. Eu acho que é Cobija na Bolívia, a fronteira com Brasileia ou Brasilândia. Lá para cima, né? Então, eu tá. até lembro que ele me falava, né, que as horas de voo na Bolívia eram bem mais baratas e realmente eram mais baratas, né? Eu lembro que em Caxias eu pagava como, sei lá, R$ 400 uma hora de voo. Na Bolívia estava US$ 80, sendo que o dólar estava 2 por 1, sabe? Para voar o mesmo tipo de Tá. avião, sabe? Então eu tive lá voei mais ou menos umas 25 horas lá na Bolívia. O problema na Bolívia, cara, é que tudo é uma burocracia tremenda, cara. Sabe? É uma burocracia terrível. Eu lembro que eu fui para lá porque a época tinha o visto do Mercosul, né? Então facilitava. Inclusive na Bolívia tem muitos estudantes de medicina lá, né? Se tu for dar uma zapeada na internet, tu vai ver que tem universidades na Bolívia, e Sim. inclusive mais ainda em Santa Cruz da Sierra, cara, que elas são 80% é brasileiro. Então, o pessoal vai lá, estuda medicina por 100, US$ 150 por mês, sabe? Então é cheio de brasileiro, né? Então, nessa época que eu fui para lá, né? Mas eu lembro que era muita, assim, foi uma experiência legal, cara, experiência interessante, mas eu lembro que a burocracia era terrível, cara. Quando a gente, primeiro era o visto, conseguiu o visto, depois do visto era o passaporte, aí o passaporte, não, a carteira de identidade deles, a que eu tenho até hoje aqui. Depois Legal. disso, para passar as horas para lá, eles queriam assinatura da ANAC e não aceitavam por e-mail, eles queriam no papel. Eu tive que ir até o Rio de Janeiro para conseguir essa folha, esse papel com a assinatura de alguém da ANAC. Bem complicado, cara. Então, essa parte aí não Bem foi. burocrático. Para mim, foi burocrático, tá? Tem Tá. muita gente, principalmente da Colômbia, que vai voar na Bolívia, porque na Colômbia a hora de voo é bem cara, né? Para fazer um Tá. curso de PPPC na Colômbia era bem caro. Então, só que a Colômbia facilitava muito mais para passar as horas para a Colômbia, né, do que do Brasil. Então, a burocracia, tanto da Bolívia quanto do Brasil, era maior. Você chegou Então, a voar garimpo, não? não voei garimpo. Eu só voei lá para dentro, né? Algumas cidades lá dentro, né? Tá. Agora eu estou tentando lembrar, eu acho que era Concepción, ou é Concepción não é longe, acho que é o Rio Mamoré que passa ali perto, Tá. Trinidad, Santa Cruz da Sierra, né? Porque a gente não tem, Legal. quando tu sobe os Andes, a cordilheira, a gente não tem mais aviação lá, é nas partes mais baixas, né? Pela Tá. altitude, no caso, né? Mas Sim, sim. foi muito bom, cara. Foi uma baita uma experiência lá que eu tive. Ah, coisa assim é coisa que a aviação me proporcionou, cara. É,
E da Bolívia, você foi para os Estados Unidos ou você voltou para o Brasil antes de ir para aí? Então, da Bolívia eu vim para os Estados Unidos, né? Vou vir para os Tá, Estados Unidos, né? Mas quando eu já tinha vindo, antes de ir para a Bolívia, já tinha vindo para os Estados Unidos para trabalhar, né? Eu já tá. tinha vindo para os Estados Unidos a trabalhar numa área de hotéis, né? Então eu tive visto para trabalho, vim para cá, fiquei 2 anos e voltei para o Brasil. Então quando eu estava na Bolívia para voar, eu já tinha vindo para cá, né? Tá. Eu costumava vir sempre para cá, né? Fazer algumas viagens, trabalhei muito entregando pizza aqui, né? Lavando chão, trabalhando em restaurante, né? Então, para pagar o curso, eu fiz bastante coisa aqui, cara. Construção E, civil. e voando aí? Não, não estava voando. Não Não estava estava voando ainda. voando. Não, eu só vinha para cá, passava 5, 6 meses, fazia uma entrega de pizza, fazia lá, trabalhava em restaurante, né? Aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos tinha uma preparação, né? Tu prepara, tu ajuda a fazer a comida no restaurante, no caso, né? Então, Tá. por exemplo, tu corta verdura, tu corta queijo, se é caso de pizzaria, né? Então eu trabalhava nessa preparação. Também entreguei pizza, como eu te falei, né? Mas ainda não estava voando aqui, né? Eu estava juntando dinheiro, apesar. Esse que eu tive azar, porque quando eu vinha para cá, o dólar estava 2 por 1. Então eu vinha para. Sempre quando eu vinha para os Estados Unidos, cara, eu vinha mais pelo gosto, por gostar de estar aqui, Tá. né? Porque dinheiro não via muito, né? Não tinha muito retorno para mim pelo valor do dólar 2 por 1, né? Hoje o dólar está 5,20, Sim. 5,30, né? Então, na época, não estava. Eu via por gostar mesmo, né? Por ter gosto de morar aqui, de trabalhar aqui, né? Até eu só vou fazer só um breve comentário, porque aqui nos Estados Unidos, até o cara que lava prato, ele pode ter uma vida bacana. Eu não estou falando que esse cara vai ter luxos, né? Mas ele tem uma vida decente, né? Ele pode ter Sim. seu telefonezinho, iPhone, seu PlayStation, né? Ele pode fazer uma vida decente, né? Pode ter Tranquilo. seu carro. Olha, alguns podem ter seu carro, apesar que Nova York não compensa muito ter carro aqui, né? Sim, Nova York é sim. complicado para carro, né? Mas é aquela coisa, tipo, tudo depende de como tu trabalha, de quantas horas tu trabalha, né? Até que eu estou Sim. mudando de assunto agora, mas vamos voltar ao que a gente estava falando, né? Mas tem essa coisa que se tu trabalhar 40 horas aqui nos Estados Unidos, tu vai tu vai ter uma vida tranquila. Se tu trabalhar 50, 60, daqui a pouco tu vai ter um pouco mais de facilidade, tu vai poder viajar, fazer uma viagem aqui ou ali. Eu vou para o Brasil 2 vezes por ano, sabe? Então, os Estados Unidos te proporciona isso, mas tem que trabalhar, né? Tem que baixar a Tem que cabeça e trabalhar, trabalhar. né? Tem que trabalhar. Não tem jeito. Não dá Não para tem ficar parado. jeito. E começou a voar aí quando? Eu comecei a voar aqui faz uns 4 anos, cara. Mais ou menos uns 4 anos. O que E acontece? você começou a fazer o PC? Quando eu vim para cá, eu passei o meu PP do Brasil, né? Então eles reconheceram essas horas da Bolívia, que eram umas 25 Tá. horas na Bolívia, e as horas que eu tinha feito no Brasil, tanto em Caxias como em Eldorado, né? Tá. É, eles reconheceram essas horas aí, e a partir dessas horas começou a contar para o meu comercial, né? Então aqui Tá. tu faz, depois que tu tem a tua licença de piloto privado, tu vai para o IFR, né? Piloto por instrumento. É, depois tu segue para o teu comercial, né? Então, PP, IFR e o PC. Funciona nessa sequência aí. Então, a mesma coisa, eu fiz o meu IFR aqui, né? Sou piloto IFR aqui também. Então, o IFR eu voei num Cessna 172, o G1000, o Garmin 1000, né? Tá. Até tem aquela. Muito, a gente acaba aprendendo coisas, Rodrigo, que se eu voltasse o tempo eu não faria. Eu estou falando, por exemplo, voar um G1000, um Garmin 1000, que na época eu pagava $200 a hora, na época. É a Tá. mesma, o Garmin 1000, tu voar num Garmin 1000 é a mesma coisa que tu voar num Six-Pack, né, que é o analógico, o reloginho, tá? É a mesma coisa, conta a mesma hora, sabe? Só que o Garmin 1000 tu tá pagando 200 e o outro tava 100. Mas a gente não sabe, cara, a gente não tem ninguém que Sim. veio antes, né? Porque, pô, por que tu não faz tu faz no Six-Pack?
né? Por que tu faz no six-pack? O que tu vai fazer no Garmin, cara? O Garmin é mais caro. O Garmin é legal, lógico que é bom ter uma experiência voando Glass Cockpit, mas é o mesmo, é o dobro do preço, sabe? É o dobro do preço e a funcionalidade é a mesma. A funcionalidade é a mesma, é o dobro do preço. A diferença é que é mais moderno, né? Uma coisa que Sim, sim. ele te prepara para a aviação do futuro, né? Ele tem o Moving Map, né? O MFD do lado tem o Moving Map, então tu consegue ver onde tu tá, né? E tem os instrumentos, no caso, na esquerda, né? Então, mas tu vai um six-pack, eu digo six-pack porque parece os reloginhos, né? No caso, tem o Tá. indicador de altitude, VSI, né? Altitude Indicator. Então, eles são 6, né? Altímetro, tudo mais, então são 6. Então, eles parecem com uma caixinha de cerveja, de latinha, né? Com 6, né? Sim. Six-pack parece então tem 6 círculozinhos ali. Mas fazia a mesma coisa, cara. Então, essa foi bacana, foi legal, mas é uma das coisas que a gente aprende, né? Que se a gente tivesse alguém que falasse pra gente, por que tu não faz um avião mais barato? Por que tu vai fazer aquele avião mais caro se o resultado vai ser o mesmo, né? Sim. Para o piloto que está aqui, está se formando, tá? É, e quer ir para os Estados Unidos, tá? Quer ir concluir a formação nos Estados Unidos ou quer ir voar aí nos Estados Unidos. Fora o inglês, que é básico para quem quer sair do Brasil e ir para aí, quais são as outras dicas que você daria para esse piloto que quer sair daqui do Brasil e quer embarcar nessa empreitada aí nos Estados Unidos? Olha, a primeira coisa, cara, é como tu falou, inglês, tá? É prova da ECAL. Tem que fazer a tua prova da ECAL. Outra coisa é se manter voando, tá? Não faz o teu PP lá no aeroclube e deixa de voar, né? Fica lá 6 meses, 1 ano sem voar. Tenta fazer um voozinho de vez em quando, faz um voozinho por Sim, mês, um voozinho a cada 2 meses, né? Para te manter, sentir o avião, né? Faz algumas manobras, a cada 30 dias, a cada 60 dias. Isso é uma coisa interessante. Dá uma olhada no que na regulamentação americana também. Hoje a gente tem material da FAA de graça, né? No próprio site da FAA tem livros sim, coloridos, né? Tanto de manobras, né? Como na parte mais do avião, né? Da instrumentação e tudo mais. Tem para IFR, tem para VFR, né? Isso aí é bem interessante, porque outra coisa, tem um site bem legal, cara, é um aplicativo, ele é pago, né? Tem o Live ATC, o Live ATC é bacana, ele é pago, mas tem muita informação no YouTube que é de graça, né? Então sim, o pessoal, tu pode ouvir as frequências, tem grátis, tem sites que são grátis, tu pode ouvir a frequência, tu pode ouvir as instruções, né? Dá uma olhada sempre, tem as cartas VFR aqui, que são bem importantes também. Tem uma base como é voar usando alguns auxílios de navegação, por exemplo, o VOR. Tem uma base do que é o VOR, de como é voar com o auxílio do VOR, interceptar uma radial, né? Então isso aí é bem interessante. Caso o piloto já seja privado do Brasil, quando ele vier para os Estados Unidos, vai fazer IFR, né? Então sim, IFR é um pouco mais complicado. Então, se o piloto tiver uma base de GPS, de VOR, né, como interceptar, isso aí independe do país que tu tá. Interceptar um VOR no Brasil é a mesma coisa do que interceptar um VOR nos Estados Unidos ou na Rússia, só que vai te sim, facilitar, vai reduzir o teu custo, porque vamos lembrar que aqui a gente, eu vou te falar pela parte de Long Island, que eu sou aqui de Long Island. Eu sou do Brooklyn, eu moro no Brooklyn, mas eu vou em Long Island. Em Nova York a gente não tem aeroporto, a gente tem os três, Lace Bravo, tem o Newark. Estou tentando situar o pessoal. Tu tem o Newark, tu tem o LaGuardia e tu tem o Kennedy. São os três. Tu tem também o Teterboro, que é em Jersey, é um aeroporto bem movimentado, executivo, né? Depois são aeroportos lá por Long Island, né? Tem alguns são médios, alguns são bem movimentados. Mas, enfim, quando eu fiz o meu IFR, eu fiz num aeroporto que se chama Republic, na cidade de Farmingdale. É um aeroporto de classe Delta,
Então, esse aeroporto, especialmente esse aeroporto de Republic, ele tem 5 escolas de aviação, tá? Então, com 5 escolas de aviação, ele tem, se eu não me engano, ele tem 2 FBOs. FBOs é onde por exemplo, se tu tiver o teu jato particular, tu vai estacionar teu jato particular, eles vão abastecer, eles vão te dar toda a estrutura que tu precisa, né? Tá. Então, se eu não me engano, eles têm 2 FBOs, 5 escolas, tem um monte de avião estacionado que eles alugam espaços, né, para avião. Tá. Então, tu imagina que tu voar num aeroporto assim, num domingo de manhã, num verão americano, tá? Todo mundo querendo voar, tá? Sim. Então, tu tem esse aeroporto, que é Republic. Do lado desse aeroporto tem outro aeroporto que se chama Islip, né, que é o aeroporto que eu estou voando agora. E um pouquinho mais para frente tem outro aeroporto que se chama Brookhaven. Então, o que acontece? Esse aeroporto de Brookhaven, ele não é controlado, tá? Então, o que acontece? Ele tem todas as aproximações, ele tem VOR, tem GPS, tem ILS, mas ele não é controlado, tá? Então, a gente fazia uma aproximação, saía de Republic, a gente ia direto para Brookhaven, tá? Só um detalhe, de Republic para Brookhaven dá mais ou menos uns 15 minutos, tá? Então, em 15 minutos, tu tem que estar preparado, tu tem que ouvir o ATIS, tu tem que já saber estar em contato, claro, com o ATC, né? Tu vai ter o teu código transponder, tu vai pedir para eles tu vai pedir os vetores, às vezes tu pede os vetores para fazer uma aproximação que tu quiser, né? Para treinamento. Então, tu tá no primeiro aeroporto, uns 15 minutos. Tu vai remeter desse aeroporto, normalmente, tu vai para o segundo aeroporto, que é mais ou menos uns 10 minutos dali, tá? Islip, né? E de Islip tu vai voltar para Republic. Então, quer dizer, tu pode fazer 3 aproximações em 1 hora, tá? Em 1 hora, legal. Em 1 hora. É puxado, cara. É bastante. É puxado. Sabe? É puxado. E todas são com Miss Approach Procedure, a não ser a última. A última é o teu pouso final. Mas as duas são Miss Approach Procedure. Quem não conhece o Miss Approach Procedure, tem na carta, né? Tu aproxima, tu vai chegar até certo ponto, até certa altitude, né, que tiver na carta, né? Seja precisão ou não precisão, tu vai arremeter e tu vai seguir para o VOR, ou tu vai seguir a instrução que está na carta. Então, os 2 primeiros aeroportos era assim. Por exemplo, você falou de num domingo de verão, de manhã, que todo mundo quer voar. Nessa situação, tem muita restrição para voo? Não tem? Como que é voar nessa situação aí? Uma pergunta muito interessante, cara. Especialmente em Nova York, tem uma coisa que se chama TFR. Tá? TFR são restrições temporárias de voo. Tá? Essas restrições acontecem porque na época estava o Trump ainda, tá? O presidente Trump. O Trump tem a Trump Tower, que é na 53, 54, eu não lembro, com a sexta, se não me engano. Então tu tem esse prédio dele, né? Tava sempre essa TFR, né? Sempre essa restrição. Às vezes tu tem jogos no estádio do Mets, né? E no Yankees. Tem também uma restriçãozinha que vai ter essa semana, foi cancelada em Jones Beach, que é onde tem o festival de aviação, né? Que o Blue Angels faz a apresentação, o Navy, né? Então tem acontece muito. Quando eu vou em Jersey, tinha uma TFR como essa aí, tinha uma restrição para voar lá, num campo de golfe que o Trump, ele é dono lá, né? Então tem uma restrição. Então naquela área ninguém pode voar. Então se o teu aeroporto estiver naquela área, tu não pode voar. Então tem coisa assim. Até se tu for dar uma olhadinha, é bem interessante em DC, Washington DC, quem tiver olhando na internet, procura por TFRs Washington DC, tu vai ver lá um baita de um círculo em cima da cidade de Washington DC, né? Que é a Casa Branca, né? Então ali Sim. ninguém pode Ali aproximar. não dá. Não tem Ali como não tem como. Não tem Se como. voar ali é abatido. Não, se voar ali né? Não só ali, é um pouco. Assim, então, como a gente estava falando antes, quando tu me perguntou, quando o pessoal vem para os Estados Unidos, o que tem que fazer, tem outra coisa bem legal, bem importante, tá? São os espaços aéreos, tá? Espaços aéreos, como eu te falei, em Nova York a gente tem 3 espaços aéreos Bravo. Então, os espaços aéreos Bravo são os espaços aéreos que circundam
os principais aeroportos. Então, em Nova York a gente tem 3. A gente tem LaGuardia, a gente tem o Kennedy e a gente tem o Newark. Então, nesses aeroportos, cara, se tu estiver fazendo uma tua navegação, tu não pode entrar dentro do aeroporto, dentro dessa área, né, desse círculo, se tu não tiver autorização do controle, né, do ATC. Então, tem os requerimentos, né, tem que ter o transponder, tem que ter clearance, né, que no caso é autorização para entrar. Então, não é simplesmente fazer um voo reto, não, tem que ter autorização. Então, quem está chegando aqui tem que saber. Essa restrição salva uma pane. Por exemplo, você está voando ali, está passando próximo dessa área. Se você tiver uma pane, aí você coordena Se tiver com os órgãos para poder chegar nesse aeroporto ou não? se tiver uma emergência, né? Se tiver uma emergência, não. Aí tu vai fazer o que tu tiver que fazer. Se estiver voando perto do Kennedy, só tem o Kennedy, para me salvar, para salvar a minha vida, eu vou pousar no Kennedy. A última coisa que eu vou pensar é na minha licença. A última coisa que eu vou pensar é ter a licença suspensa pelo FAA. Primeiro eu vou salvar a minha vida e a vida do meu passageiro, né? Inclusive o Kennedy fica bem perto da água, né? Geralmente eu sou um cara que eu gosto quando eu estou voando, né? Inclusive amanhã eu vou trazer um avião de uma cidade para outra. Às vezes a gente pode vir em linha reta de um aeroporto para outro, mas eu gosto de passar pela água, né, que eu acho que é mais bonito, né, e tudo mais. Sem dúvida. O que também é importante, uma coisa assim, a realidade dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, enquanto aqui a gente tem, é como eu acabei de falar, a gente tem o Kennedy, a gente tem do lado do Kennedy, a gente tem o Farmingdale, a gente tem o Islip, e depois do Brook, a gente tem, cara, é muito aeroporto, tem muito aeroporto aqui. Então, uma emergência, caso tenha alguma emergência, tu pode escolher o aeroporto que tu vai fazer o teu pouso de emergência. Mas que legal, hein? Acontece também o pessoal em Islip, não Islip, também em Long Island, o pessoal vai na parte da água, né, na parte da costa, né? Em Long Island, às vezes o pessoal vai fazer algumas manobras, né? Com uma referência do solo, né? Então, curvas em cima da estrada e tudo mais, né? E esse tipo de manobra. E tu chega aí a 1.000 pés, ou às vezes a menos de 1.000 pés, abaixo de 1.000 pés às vezes, né? O que acontece? Se tu tiver uma pane, se tiver algum problema, aconteceu várias vezes pousar na areia, pousar perto da praia. Já aconteceu de avião pousar na praia mesmo, né? Porque aqui no inverno não tem gente na praia, né? Não é que nem no Brasil que sempre tem, né? Sim. Aqui é complicado. Aqui você não tem essa liberdade de escolher o aeroporto, você tem que dar a sorte de estar próximo a um aeródromo, né? Porque assim não tem tanto aeroporto como tem aí. E pousar na praia é fora de cogitação, né? Inclusive tem bastante vídeo na internet de pousos na rodovia. Você vê aviões de aviação geral, isso acontece mais aí, né? Dos caras pousando, teve a pane, o cara pousou na rodovia, entendeu? Mas é um recurso que pode ser usado também. É um recurso que pode salvar, exatamente. Eu não vou, se eu não tenho como, não estou autossuficiente para chegar em algum lugar, eu pouso na rodovia e depois eu acerto minha licença. Mudando um pouco de assunto, você gosta de rock. Opa! Que eu sei. Tu ouve música quando tá voando ou não? Cara, eu ouço música quando eu tô fazendo manobra, né? Quando eu tô fazendo alguma coisa, tipo assim, não, né? Mas quando eu tô voando, a gente aluga avião às vezes para fazer um passeio, né? Para dar uma volta, né? Eu tenho no meu headset né? Eu tenho como ouvir música no headset, né? Eu conecto com o telefone, né? No Spotify e eu ouço música lá, né? Eu tenho até tem uma playlist também que eu fiz, né? Então a minha playlist tem desde Frank Sinatra, né? Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, Come Fly With Me, até Iron Maiden, né? Eu tenho de tudo, cara, lá dentro, né? Nessa minha playlist, né? Então eu ouço bastante música, cara, quando eu tô voando. Geralmente é quando eu faço uma navegação mais longe, né? Tá.
Então, E aí, quando você ouve no seu headset, por exemplo, se o ATC te chamar, você consegue escutar. tem uma opção, cara, no headset, tanto o Bose o Bose quanto tem um outro que eu acho que é Lightspeed, acho que é esse. Então, eles têm essa opção, né? Quando o ATC te chamar, né? Ou quando eu falar contigo, né? Quando um piloto conversa com outro piloto, corta a música, né? Então tem Tá. essa opção, né? Então, ou pode cortar a música, ou tu geralmente é assim, né? Eu coloco essa opção. Geralmente se eu tô fazendo uma navegação por prazer, eu quero dar uma volta, eu quero voar um pouquinho, né? Aqui a gente faz bastante isso. Eu ligo a musiquinha, né? Outra pessoa quer falar comigo, corta a música, né? Ou o ETC me chama, já corta a música. Então não tem perigo, né? De eu perder uma chamada do ATC por estar ouvindo música, né? Curte rock? Ô, se Banda de curto. cabeceira. Banda de cabeceira, aquela que você, assim, está estressado, vou ouvir para dar aquela acalmada, aquela relaxada. Pra acalmada, cara, pra dar uma acalmada. Eu vou te falar que as minhas bandas, cara, eu sou dos dois extremos, cara, tá? Eu sou dos dois extremos. A minha banda, a banda que as duas, não, é difícil te falar uma banda que eu mais gosto. Eu posso te falar duas que eu mais gosto? Claro, sem problema nenhum. Tá, eu vou te falar. Eu gosto dos Ramones, Hey, oh, let's go! tá? E eu Bom, gosto punk do rock de primeira. punk rock e eu gosto do Black Sabbath. Que não é punk, mas é um Fantástico. metal clássico, né? Então são Metal dois. clássico. Deixa eu te dizer uma coisa: os Ramones, na época da faculdade, que eu te falei que eu tinha um jornal na faculdade, Tá? eu estou falando de 2006, 2005, mais ou menos. Nessa época, o Mark Ramone, ele ia para o Brasil, não sei se vai ainda, né? Eu sei que ele ia no Brasil, ia para o Brasil, ele fazia shows junto com os Raimundos, junto com uma banda do Rio Grande do Sul, que é uma das minhas bandas que eu mais gosto, que o nome é Tequila Baby, tá? Uma banda de Tá? punk rock, estourou. É aquela coisa, estourou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e pau, mas ali é difícil subir. Tem essa coisa aí. Tá. É difícil, é complicado Tem uma subir. barreira cultural, É né? uma espécie de barreira, então é difícil uma banda. Enfim, e ele tocou com essa banda, o Mark Ramone tocou com essa banda, né? Tocou com essa, fez participação em shows lá e tudo mais, com o Raimundos, com o Capital Inicial, talvez. Acho que o Capital Tá? Inicial talvez tenha feito. E eu tenho a baqueta, né? Eu tenho a baqueta do Mark Ramone, Pô, tá lá em casa. fantástico. Eu entrevistei o Mark Ramone. Entrevistei o Mark Ramone, conversei com ele. Cara, isso foi uma das coisas assim que eu. Porra, cara, é um cara clássico, né? Porque Sim. para quem gosta de Ramones, né? Na minha opinião, pelo menos, o Mark Ramone é o baterista clássico do Ramones. Ele não é o primeiro, mas ele é o cara que ele virou clássico, né? É como se fosse o Bruce Dickinson, que também não é o primeiro vocalista do Iron, mas não tem como tu pensar no Iron sem o Bruce Dickinson, né? Tá, não tem. Se bem que teve, quando ele saiu para a carreira solo, né? Teve o Blaze Bailey que substituiu ele, mandou muito bem, mas não é a mesma coisa que o Black Sabbath sem o Ozzy, Cara, né? o Black. Fica, Se tu for pensar, cara, o Ronnie James Dio, ele cantou no Ozzy, cara, o Dio. Cara, sim, aquele cantava demais, cara. Tu tem o Ian Gillan também, fez parte do Black Sabbath, mas ninguém supera o Ozzy. Por melhor que seja, não tem como. O Ozzy é o Sabá, cara. O Sabá é o Ozzy, sabe? sim, Então é difícil superar. Os caras são parte da banda, sabe? Então é como é difícil também alguém substituir o Tony Iommi, sabe? É muito complicado. Não tem caras que são clássicos e não tem, né? No Ramones também. Então são duas bandas que eu gosto também. Eu gosto de outras coisas também. Queen também é bacana para baixar um pouco a rotação, né? Ouvir um sim, negócio mais tranquilo. Def Leppard também eu acho bacana, muito bom. né? Que mais, cara? Tem bastante banda boa. Inclusive no Eu sou Brasil eu suspeito a gosto. falar. Hã? Eu sou suspeito para falar. Eu gosto bastante de rock e você vê, eu adormeço ouvindo Sepultura. Sepultura. Colocar Sepultura no fone de ouvido, cara, não porque a música é chata, não, é porque
o ritmo, a música me acalma. Pô, mas é só pancada. Vai entender. Não tenho como entender. Me acalma. Ouvir Sepultura me acalma. Enfim, rock é tudo de bom. Sou bem eclético. Não gosto só de rock, não gosto só de rock pesado e tal. Dentro do rock, inúmeras vertentes eu ouço, mas essas bandas que você citou, o Black Sabbath e o Ramones, são assim ícones, cada um na sua vertente, um punk rock, outro o rock mais clássico, mas são ícones do rock, né? São fantásticos. É, Bertotti, diga. não, até eu ia colocar nessa lista depois, né? Eu gosto muito do Iron, o Iron Maiden. Ah, não, o Iron Né? para heavy melódico ó, a É, melhor banda. é muita banda, cara. Até eu É digo muita assim, banda. até coisas mais antigas, até Beatles eu gosto. Agora, se for falar em nomes, cara, Johnny Cash, Elvis, sabe? Ah, Eu, cara, eu assim, ó, quando eu tive tem eu fiz umas navegações esse tempo aí, eu fui para porque eu quis, né? Não foi coincidências, eu fui para Tupelo no Mississippi, a cidade que o Elvis nasceu, tá? Então tá. pude visitar a casa dele, a casinha pequenininha, cara, bem pequenininha. Também fui a Graceland, né? Que é uma coisa que eu indico para quem gosta de Elvis Presley, cara. Graceland é um negócio, mas vai com o tempo, vai com o tempo. Lá em Graceland, você chegou a ver o DC-8? Eu vi tinha um já, acho que era o DC, acho que era o DC, não sei se era o DC, não lembro se era o DC-8, cara. Eles têm dois jatos lá na casa dele. Não é na Eles casa, na têm dois verdade. jatos. Eles têm dois, mas eu não lembro o modelo, cara. Faz tempo que eu fui lá, faz muito tempo. Eu não lembro o modelo dele, mas tem dois, cara. Um é Elisa Mary, que é o nome acho que é a filha dele, né? Sim, E tem um outro. Né? Então tem esses dois jatos lá. É um lugar, cara, que tu tem que ter tempo para ir. Tu tem que ter 6, se tu gosta, 6, 8 horas para te poder. Eu sou um cara assim, cara, que tem uma sessão porque assim, tem a Graceland, tá? tá. E no outro lado da rua tem o parque. É como se fosse um parque, é um museu, tá? Graceland é a casa dele, tá? Então, na parte do museu, tu tem uma coleção de carros do Elvis, tem a coleção de motos do Elvis, tem a coleção de barcos, tem uma outra seção que é o Elvis, os discos do Elvis, uma outra seção é o Elvis no Exército, tem uma outra seção que é o Elvis, os filmes. Então, é muita coisa, cara. É um lugar É assim que muita tem que coisa. ter 7, 8 horas, se tu gosta, né? Então, vou colocar o Elvis e o Johnny Cash também, né, na lista. Pô, legal, legal. São o Elvis, o rei do rock. Não tem nem como não falar, né? Em Graceland, você chegou a visitar a casa inteira? Sim, a casa inteira não. Tem partes da casa que não é permitida a entrada, né? O quarto do Tá, Elvis não é permitido a entrada. Tem algumas partes, por exemplo, tem uma parte atrás da casa, que é o escritório, né? Onde o escritório do Elvis lá é permitido. Não, tu pode observar, mas não pode entrar. Tem uma outra parte, tem dentro da casa, tem a cozinha, tem a sala de jantar, tem a cozinha, né? Com os móveis dos anos 60, 70, né? São móveis bem antigos, né? Tem uma sala, é uma sala que tem, acho que 6, 7 TVs. É uma coisa assim que tem a parte onde ele tinha os cavalos, né? Ele gostava de cavalos também. Cara, é muito legal, cara. Para quem gosta, ou para simplesmente para quem gosta de rock, ou para quem é fã, eu sou um fã do Elvis, cara. Gosto muito. Então, para mim, foi um negócio assim. Para mim, 8, 10 horas visitando um museu. Quando eu falo Graceland, eu falo a casa e o museu, tá, que é do outro lado tá. da rua, né? Então, uma coisa assim, cara, que é indescritível, né? Ah, com certeza. Rock a gente fica por horas e horas e horas. Você me falou que você voou em 20 estados aí nos Estados Unidos.
todos esses estados foi a partir de Nova York que você foi voar ou você voou em cada um deles por um determinado período? Não, eu tive um voo depois de ter checado o meu PC. Eu tenho um baita amigo meu aqui, Sayed, que é um paquistanês, cara do Paquistão, gente fina, um dos meus melhores amigos, né? Então a gente resolveu alugar um avião. A gente alugou esse avião lá na Flórida, em Miami, e a gente comprou 100 horas esse avião, né? Era um Cherokee. A gente alugou 100 horas de avião, a gente saiu voando. A partir da Flórida, a gente voou, cara, muito, né? Então tu coloca 100 horas de avião, 100 horas de voo, cara, é voo pra caramba. Né? Então a gente atravessou em muito estado, cara, sabe? Desde lá da Flórida, subindo pelo o Golfo do México, tu tem Alabama, tu passa ali por Alabama, depois tu tem mais para cima tu tem o Texas, tu passa por New Orleans, pouco mais para cima tu tem Tennessee, Mississippi, Tennessee, Arkansas, né? Deu mais ou menos uns 20 estados, mas na sequência, né? Aqui para cima, na Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, como se chama Nova Inglaterra, né? Aqui eu já tinha voado bastante, né? Que eu falo no Maine, no New Hampshire, Massachusetts, né? Próprio Nova York, mas lá para baixo é onde eu gosto mais. Inclusive o Tennessee é o estado que eu mais gosto de voar. Eu tenho amigos lá para baixo, o pessoal é bem receptivo, o pessoal é muito hospitaleiro. Então, o Tennessee tem um lugar que se chama Morrow County, que eu já devo ter passado lá, acho que umas 4 ou 5 vezes. E a hospitalidade deles nossa, é incrível, cara. Até por isso que eu te falo, cara, quem tiver a oportunidade de vir fazer o seu PC, digamos que tem o seu PP no Brasil, quer fazer o seu PP aqui nos Estados Unidos, venha, cara. Por quê? Porque não é só uma licença que tu vai ter, cara. Tu vai ter uma experiência de vida. Sim, sabe? Imagina que qualquer lugar, qualquer cidade que tu for pensar, aconteceu alguma coisa interessante nessa cidade, ou nasceu algum personagem importante, ou o artista que tu gosta, ou o músico que tu gosta veio de lá. Às vezes uma cidade minúscula, cara, que 2.000 habitantes. Quem que é? Nasceu Robert Johnson, nasceu nessa cidade. Sabe? É uma coisa assim, é uma experiência de vida, cara. Você já cruzou o país para a costa oeste ou não? Não cheguei a cruzar a costa oeste, eu fui o máximo até o Texas. Texas eu fui, o máximo que eu consegui no avião pequeno, né? Até porque eu tô no lance de instrução também. Mas alugando o avião eu nunca. Um lugar que eu quero muito ir é o Roswell, que é da área 51, no Novo México. É um lugar que eu quero muito ir. Né? Falando em área 51, tu acredita em vida fora da Terra? Olha, teve esse reporte aí, né? Algum tempo atrás, a Noite dos OVNIs no Brasil, né? Cara, é complicado, cara, porque se tu for pegar cara, o universo é tão grande, é tão vasto, cara, e a gente pensar que a gente que a gente é só, né, no universo, é como pensar que não sei, cara, antigamente, 500, 600 anos atrás, o pessoal na Europa eles pensavam que era só eles no mundo, e a certo ponto eles descobriram uma outra civilização na América do Sul ou no continente americano, sabe? Então tu imagina isso no próprio universo, cara, com milhões de galáxias e, sabe? É bem, se tu for pensar nesse sentido, né? Se tu for pensar no sentido bíblico, a Bíblia, se tu for uma pessoa que segue a Bíblia, tem um outro significado. Então tu tende a entender que a gente está meio que sozinho. Deus fez a imagem e semelhança e tudo mais. Mas se tu for pensar que a gente também não pode, o universo é tão vasto, sabe? Cara, é negócio. E a gente teve alguns reportes também, como eu falei lá na Noite dos OVNIs no Brasil. Aqui também tem essa coisa da área 51. Cara, é uma baita pergunta, cara. É a pergunta de $1 milhão. Todo o mistério que envolve esse lugar, né, da área 51,
pessoas que ficam ali na estrada, próximos, olhando e observando a área para ver se vê alguma coisa de diferente, se vê alguma movimentação estranha. Eu sei que é um lugar bem restrito para você circular, né? Eu não sei como é que tá. É que, na verdade, tem um aeroporto, né, de Roswell. Roswell é uma cidade lá no Novo México, Sim. né? E tem o aeroporto, né? Então, esse aeroporto a gente pode pousar lá tranquilamente, né? 10 mil, 10 mil pés mais ou menos de pista, né? Uma pista bem comprida, sabe? Tá. Mas na cidade, né? Eu nunca fui lá, é uma cidade que é a próxima cidade que eu quero, né? Que eu quero voar. Eles têm museus dos próprios ETs e tudo mais, né? Mas eu, na verdade, não sei, cara, dessa coisa da Área 51, eu nunca me inteirei sobre o assunto, né? Tem um amigo meu, tem o Fernando, do Pilot Nation, né? Que é um cara que idealizou comigo o podcast, né? O Fernando é um cara que é ligado, ele gosta bastante dessa coisa aí de OVNIs, né, cara? Então ele é um cara que gosta disso aí. Mas, cara, é bem interessante, cara. Muito. É um assunto que dá muita prosa, hein? Dá muito papo. Falando em Pirate Nation, explica aí para a gente, por favor, como que você pensou esse podcast? É um dos podcasts mais ouvidos aí do Spotify, para quem não conhece e quiser saber sobre aviação, é um baita podcast. E conta aí, como que vocês idealizaram, você e o Fernando, como surgiu essa ideia de criar esse podcast? Conta essa história para a gente aí, Bertotti, por favor. Olha, o Pilot Nation, cara, ele foi criado a partir de uma ideia, né, de fazer vídeos, né, vídeos de voo, né. O Fernando, nós nos conhecemos acho que uns 2 anos mais ou menos, em uma live, né, que nós somos convidados dessa live, né, a live do Bob, Tá? live do Asa, se eu não me engano é a live dos 14 mil, acho que é da live dos 14 mil inscritos da live, então ele me convidou. Então eu conheci o Fernando, me tornei um baita amigo dele também, e a gente teve essa ideia, cara, de por que não fazer vídeos, né? O que acontece? Como eu sou uma pessoa, eu tô sempre na correria, sempre ocupado, então às vezes eu quando vou voar fica complicado gravar. Então a gente, pô, por que a gente não faz então um podcast? Podcast é mais fácil, né? A gente chama aí a galera para conversar, a gente faz. Então hoje em dia, hoje a gente está fazendo alguns tipos diferentes de programação no próprio Pilot Nation, né? Então a gente tem uma programação que é mais instrução de voo, né? Instrução teórica no caso, não de voo, mas é uma instrução teórica voltada ao pessoal que está fazendo a prova da ANAC, a banca da ANAC, tanto de PC como PP, né? Tem uma participação do Agnaldo Silveira, que é o mestre Jedi, que era do Teaching for Free também. Tem a Gleice Amaral, que é a namorada do Fernando, né? Fernanda Nepomuceno. Ela é atriz. Então, o que acontece? A gente está tendo um bom resultado, uma boa repercussão nos The Ground. Chama de Ground Structure, né? Que é o Uhum. episódio que a gente tem, que é para instrução. Então, porque a gente tem nós temos um grupo, né? São 4 pessoas. Então, a gente tem piloto, né? A gente tem instrutor de voo, a gente tem uma atriz e a gente tem uma pessoa que edita, né? De uma maneira singular, cara, que eu suspeito para falar, mas Sim. gosto muito do trabalho do Fernando. Então, são 4 personalidades diferentes, todas puxando para o mesmo lado, né? Então, geralmente, a minha parte é mais de roteiro, porque, como eu te disse, eu tenho uma facilidade, simplesmente pelo fato de eu ter feito, de eu ter tido jornal, eu sou um cara muito ligado em rádio, fiz jornalismo, não cheguei a me formar, mas sou um cara eu ouço muito rádio, tanto rádio AM como rádio FM, então eu tenho um pouco mais porque a gente tem uma certa facilidade para trabalhar com roteiro, né? Tá. Então, eu acho assim, que eu fico mais nessa parte. Mas a gente tem o Agnaldo também, que é instrutor de voo na Iacom, né, um baita instrutor de voo.
tem a Glaze, a gente tem o Fernando. Então, a ideia, como eu te falei, para ficar mais fácil para a gente, mais rápido, a gente transformou o que seria um canal, vídeos para o YouTube, a gente transformou num podcast, né? Sobre aviação, né? 100% aviação. Tem planos para levar isso para o YouTube? Sim, a gente tem alguns planos, né, para levar para o YouTube também. Futuramente a gente vai fazer algum trabalho para YouTube também, tem algumas coisas, mas algumas ideias também até que a gente está tendo, a gente tem faz tempo, né? Depois da pandemia, a gente vai colocar isso, né? A gente não vai abandonar o Spotify, mas também a gente vai ir para uma outra área também, YouTube também, né? E eu acho bacana, cara, porque como eu falei, eu sendo piloto e sendo jornalista, eu sei o que o piloto quer. Eu sei o que o piloto privado quer ouvir, ou o que o piloto comercial quer ouvir. Então, às vezes, a gente tem o episódio de instrução, geralmente é nas quartas-feiras, quintas-feiras, né? Fim de semana a gente já traz alguém para conversar. Então, um episódio um pouco mais longo, uma hora e pouco. O pessoal tem mais tempo, né? Então, é essa coisa, a gente está tentando agregar. A gente tem também a dramatização, que eu acho que isso aí é um dos pontos do nosso episódio sobre instrução, né? Instrução teórica. A dramatização, a gente sempre busca usar isso para complementar a explicação. Por exemplo, então vamos dizer que a gente esteja falando sobre stall, né? A gente vai buscar um acidente que tenha ocorrido por causa do stall, um avião estolou, a aeronave estolou e aconteceu um acidente. Então a gente vai fazer uma dramatização sobre aquele acidente, né? E para começar a imergir o ouvinte, né, na história, né? Então funciona muito aqui nos Estados Unidos, funciona muito assim. A gente tem que puxar o aluno para dentro da classe. Então, o porquê que ele tem que saber isso? Por que ele tem que estudar isso? Qual é a importância daquilo para peso e balanceamento? Digamos, peso e balanceamento. Qual é a importância do peso e balanceamento? Às vezes, de repente, o aluno não dê muita importância. Tá, mas se eu te falar que se tu tiver a cauda estiver muito pesada, tu entrar numa situação de stall, uma decolagem, como já aconteceu, pode ser impossível tu recuperar desse stall e tu pode perder tua vida. E se eu te falar isso? E se eu te contar uma história que aconteceu com alguma pessoa? Então, por isso que a gente coloca, teve até o episódio, o primeiro que a gente fez foi com o tiozão, a gente contou a história de como aconteceu o acidente com o John Kennedy Jr., né, o filho do presidente Kennedy, né? Sim. Ele teve esse acidente. Então, nesse episódio, a gente tratou de pilot assessment, né, que é as coisas que envolvem, às vezes, o entorno do piloto, as condições do piloto, do avião e tudo mais. Então, quem tiver interesse, até dá uma olhada, tem material vasto no YouTube sobre o John Kennedy Jr. É uma história aqui nos Estados Unidos, é uma história clássica, porque praticamente naquele fatídico voo que ele saiu de Morristown veio a falecer em Martha's Vineyard, que é uma cidade perto, uma ilha, no caso, né? A única coisa que estava certa naquele avião, naquele voo era o avião. O resto estava tudo errado. Sabe? Tudo errado. São os famosos elos da corrente, né? Então, Sim. no momento que tu romper um elo, pode ser que tu não tenha um acidente, né? Mas, então a gente usa essa dramatização, cara, para trazer o ouvinte para dentro do episódio, né? Não é simplesmente para ter uma dramatização, não. É para, bom, beleza, passou a dramatização, agora a gente vai explicar. Puxa o mestre Jedi, que é o Agnaldo. O Agnaldo, ele faz aquela explicação, ele dá uma explicação mais técnica, né? Uma explicação mais com conteúdo muito bom. Eu já dou um pouco de uma explicação, dou uma explicaçãozinha também mais na parte prática, né? Então a gente usa tanto aquela coisa mais técnica e também na parte mais prática comigo, né? Então a gente complementa duas explicações, o Agnaldo e eu, e a gente tem também o Fernando Nepomuceno fazendo a edição. Cara, faz um trabalho muito bom, eu sou muito fã dele, e a Gleice também, que ela faz, como eu te falei, ela é atriz também, então ela faz a dramatização, cara. E é mais ou menos assim que a gente trabalha, cara. Pô, legal. Não deixe de seguir Spotify Pilot Nation.
E, Bertotti, cara, muito obrigado. Divulgue suas redes sociais, por favor, para a galera te seguir. Tem o podcast aí, como a gente acabou de falar no Spotify. Tem alguma outra rede social, Insta? A gente tem o @ParloNation, né, no Instagram. Tem também no YouTube, né? No YouTube a gente tem alguns vídeos no YouTube. A gente vai começar a colocar mais conteúdo no YouTube. Por enquanto, a gente tem só no Instagram, tem o nosso Instagram, @ParloNation. No Spotify também dá para procurar. A gente está com episódios lá no Spotify. Tá no Spotify, tem o Breaker, tem o próprio Google Podcast, né? Que não é gratuito, né? Então a gente tá bem, cara, em vários podcasts diferentes. A pessoa quem quiser ouvir um podcast falando 100% de aviação, quem quiser ouvir uma boa história, a gente tem também, Rodrigo, até tu foi parte disso, né? A gente está editando para sair o episódio que tu participou. Então a gente tem um episódio que chama Papo de Hangar, tá? Papo de Hangar, a gente chama aí algumas pessoas relevantes, né, na aviação, né, comandantes, pessoas que marcaram na aviação. Por exemplo, a gente tem o Zilli, né, o Zilli que foi o copiloto do voo 254, né, tá para sair também. A gente tem o Trajano, Ricardo Trajano, que tu participou com a gente também. Então, o São Paulo Ricardo Trajano foi o único sobrevivente do voo 820, né? Foi 820 em Paris. No 254 foi o Zilli, aquele voo o acidente na Amazônia, em 89. Às vezes a gente chama algum comandante, o pessoal passa bastante experiência para a gente, né? Então, isso é bastante. Quem quiser ouvir um podcast bacana, ouvir uma história, uma resenha, né? Ou ter uma instrução, né? Tem uma outra coisa, se tu me permitir, a gente tem alguns. Esses episódios vão sair nas próximas semanas também. Se chama Pilot Contact, que são histórias e às vezes são baseadas em fatos reais, né? São fatos reais, na verdade, né? E geralmente eles tratam de OVNIs, né? Na aviação. Então a gente tem um desses já tem um episódio que trata de OVNIs, né? E a gente vai ter um outro também, né? Vão ser 3 episódios também, com uma pessoa que ele é referência, né, no estudo de objetos voadores não identificados, né? Tem livros, tem material vasto, né, escrito por ele, né? Então é bem interessante. O pessoal quiser dar uma olhadinha lá, acredito que vai gostar. Com certeza, com certeza. Material muito interessante, hein? Bem interessante, bem legal saber disso. Bertotti, muito obrigado pela participação, cara. Valeu de coração você ter participado aí do nosso primeiro episódio aí de Papos da Aviação. Galera, se vocês gostaram, deixa o likezinho, se inscreva no canal também, ative os sininhos para notificação e compartilha esse vídeo aí para dar uma força para o canal, beleza, galera? Valeu!